prova, ela não constitui obrigação processual, e sim um ônus. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Fabiana Lima, perita judicial, e hoje vamos ter uma conversa sobre a quem compete o ônus da prova. Mas antes de irmos para o tema, já se inscreva aqui no canal, deixe o like e compartilhe com quem você acredite que irá gostar aqui deste conteúdo. Então vamos lá, pessoal. A prova, ela não constitui obrigação processual, e sim um ônus. Cabe às partes o dever de produzi-las, porém, o seu cumprimento ele é facultativo, haja vista que não gera violação na lei. A prova da alegação, o ônus probandi, incumbe a quem a fizer, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. Assim, cumpre a acusação a prova da sua tipicidade e de sua autoria, ou seja, dos fatos constitutivos do crime para a responsabilização criminal do agente. Então, o réu cabe a prova quanto à presença dos fatos que sejam impeditivo, modificativo ou instintivo, como, por exemplo, a existência da causa excludente da ilicitude, ou a culpabilidade, conforme diz o artigo 333 do Código de Processo Penal. Então, todavia, essa regra do ônus da prova não é absoluta, sendo excepcionada pelo próprio artigo 156 do Código de Processo Penal, que faculta ao juiz a possibilidade de quê? De agir de ofício na produção da prova. Então, devemos observar ao princípio e a busca da verdade real, cabendo assim estabelecer o juiz de ofício, que poderá determinar a produção antecipada da prova. Olha só que interessante, né? Então, devemos considerar elas urgentes e relevantes, antes mesmo do início da ação penal, e ordenar a realização de quê? De diligências, durante a instrução criminal, ou antes de prolatar a decisão do juiz, que irá dissipar todas as dúvidas existentes a respeito do ponto relevante ao processo. Portanto, devemos enumerá-las ali no artigo 156 do CPP, alguns poderes do juiz no tocante à instrução criminal. Conforme o artigo 156, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar os mesmos antes de iniciada a ação penal, a produção da prova antecipada, consideradas urgentes e relevantes, observando também a necessidade da adequação e proporcionalidade de medidas, determinar o curso da instrução ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre os pontos relevantes, os pontos controvertidos. Devemos também grifar e verificar que é facultado ao juiz a produção de provas e é supletiva, só podendo ser manuseada quando a despeito das provas carreadas nos autos e produzi-las sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Então, devemos persistir em dúvidas, conforme o magistrado demonstra essa necessidade de determinar a realização das diligências, para tirar todas as dúvidas encarregadas. Além dessas hipóteses que o Código de Processo Penal prevê no artigo 366 do CPP, que em caso de suspensão do processo, no curso da prescricionalidade, poderá o juiz determinar a produção antecipada
das provas. Então, dá para você entender neste artigo. Vejamos então, o artigo 366 do CPP, se o acusado citado por edital não comparecer e nem constituir um advogado, ficarão o quê? Suspensos os processos e o curso do prazo prescricional. Olha só que interessante, né? Então, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas, consideradas o quê? Urgentes. E se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. Vamos verificar que a mera alegação da limitação da memória de testemunhas que pode se esquecer dos fatos, a provável mudança do seu endereço e a conjuntura do seu futuro falecimento durante o período de suspensão do processo. Não justiça de ser a razão permissivas da autorizar a produção da prova antecipada. Então, olha só que interessante. Devemos verificar toda essa situação para que não ocorra essas situações futuras. Então, vejamos aqui, ó, nós temos até uma decisão, eu vou comentar com vocês, uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal de Justiça nos embargos divergentes do recurso especial, né? Então, teve um embargo divergente num processo penal que houve uma suspensão de um processo, conforme o artigo 366 do CPP, que o pedido da produção antecipada de prova testemunhal indeferido e a possibilidade de caráter de urgência que foi demonstrado, né? Então, é interessante que antes de encerrada a instrução ou dar início à instrução, a pessoa ela peça, o advogado ele peça essa produção antecipada de prova, para que não ocorra o que diz o artigo. Mas vamos lá. E em caráter de urgência indemonstrado, a produção antecipada de prova está adstrita àquela considerada de natureza urgente, pelo juízo processante, consoante a sua prudente avaliação no caso concreto. Então, devemos observar que não serve como justificativa do pedido a alusão abstrata e especulativa no sentido de que as testemunhas podem se esquecer dos fatos ou que poderão mudar de endereço ou até vir a falecer durante o tempo em que perdurar a suspensão do processo. Muito embora sejam assertivas e até passíveis de concretização, não passam no instante presente de uma mera conjuntura, já que desvinculadas de elementos objetivamente deduzidos. Então, devemos o quê? Que há uma afirmação de que a passagem do tempo, ela pode propiciar um inevitável esquecimento dos fatos, se considerada como verdadeiras absoluta, ou implicaria a obrigatoriedade da produção antecipada de prova, com as testemunhas e em todos os casos de suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e inexoravelmente de caráter urgente, retirando do juiz a possibilidade de avaliar no caso concreto. Olha só, é muito interessante, né? Então, nessa esteira do Supremo Tribunal de Justiça que estamos verificando, ele simulou o seguinte, o entendimento que a súmula do STJ 455, ela traz uma decisão que determina a produção de prova antecipada com base ao artigo 366 do CPP. Deve também se concretamente fundamentar
não só justificando, mas fundamentando unicamente o mero discurso do tempo. Então, isso é muito interessante. Para a antecipação de prova, você tem que o quê? Fundamentar conforme a legislação. Então, traz a dica aí, nós encerramos aqui, quem compete o ônus da prova. Conto com vocês nas nossas próximas apresentações. Até mais!